Na Band FM, quem ama não esquece. As pessoas dizem que a gente não pode se casar com alguém tão rapidamente, que é preciso tempo para a gente conhecer bem a pessoa. Mas eu digo para você que não é com o tempo que isso acontece. Não é nem depois de casados, vivendo sob o mesmo teto. Nós só conhecemos realmente alguém quando a gente passa por um momento de crise, quando a gente passa por uma dificuldade ou uma dor muito grande. Aí sim é que as pessoas mostram realmente quem elas são. A minha história com a Carla começou há exatamente 18 anos. Quando eu vi a Carla pela primeira vez, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido por ninguém. E quando as pessoas me diziam isso, né? Tipo, aquilo foi impactante, amor à primeira vista. Eu não acreditava que isso pudesse acontecer comigo. Encontro de almas. Já ouviu falar nisso? Pois é. O que eu sei é que, naquele momento, eu soube que tinha encontrado o amor da minha vida. Foi algo impressionante para mim. Naquele segundo, eu soube que era com ela que eu iria me casar, sem exagero. Foi muito rápido. Mas como eu nunca fui um cara impulsivo, sempre agi com cautela, sempre pensei bem sobre tudo. Antes de me casar com a Carla, nós namoramos por 4 anos. Foi um namoro leve, divertido, tranquilo e, acima de tudo, feliz. Como nós éramos felizes, meu Deus do céu! Tão felizes que quando chegou a hora de fazer o pedido, já não tinha realmente mais dúvida alguma entre nós. Amor, meu amor, claro que eu quero me casar com você. É tudo que eu mais quero. Pois eu acho que já passou da hora, Carla. Há 4 anos eu tenho a certeza que é você, sabe? Você é a mulher da minha vida, você é a mulher que eu quero pra sempre do meu lado. Você é muito especial pra mim. E eu nunca tive dúvidas disso. Eu também nunca tive dúvidas, Miguel, nunca. Eu prometo que eu vou te fazer muito feliz. Pra sempre. A nossa vida de casados era muito boa. Nunca teve luxo, mas a gente vivia tranquilamente. Só que depois de alguns anos, a gente começou a enfrentar a nossa primeira crise. Foi quando eu perdi o emprego. No começo eu até achei que seria uma coisa passageira, que logo eu arrumaria outro, mas o tempo vai passando e quando você percebe que não está conseguindo nada, bate o desespero. Aquela coisa de você começar a se sentir um inútil. A Carla trabalhava, mas eu é que mantinha realmente a casa. E comigo desempregado, as contas começaram a apertar para valer. O medo, a preocupação, a insegurança fizeram com que o meu casamento ficasse abalado. Como eu disse, a gente nunca teve luxo. A gente sempre viveu de uma maneira muito simples. Nunca sobrou dinheiro também. Mas naquele momento ficou tão difícil, as coisas ficaram tão feias que a gente chegou a muitas vezes não ter o que comer. Não tinha nem o básico. A gente já estava na fase de escolher qual era a conta que a gente ia pagar, sabe? E qual a gente ia deixar de lado. No mercado a gente já comprava só o essencial mesmo. E o pior era o desespero de não saber quando isso ia acabar. Eu via o medo nos olhos da Carla. E percebi que ela andava se distanciando de mim também. Quando eu perguntava, ela desconversava, dizia que só estava um pouco triste. Mas eu estava sentindo que o meu casamento não ia durar muito. Miguel, eu não aguento mais. Só isso. Eu não aguento mais. São meses já nesse sufoco e você não consegue arrumar nada. Mas eu tô tentando, né, Carla? Você vê, todos os dias eu saio, eu vou atrás de alguma coisa.
Eu saio de manhãzinha e volto tarde. Eu tô procurando alguma coisa. Eu procuro que nem um condenado. Até eu não sei mais o que fazer. Eu sei, mas eu não tô mais conseguindo fingir que tá tudo bem, porque não tá, entendeu? Olha, quer saber? Eu acho que é melhor a gente entregar essa casa e morar com os meus pais, sabe? Pelo menos a gente economiza o aluguel. E nesse momento, a gente tá se apertando muito. De jeito nenhum. Nada contra os seus pais, nada, mas eu não me casei pra morar com mais ninguém além do meu marido. Depois dessa conversa, então, a Carla ficou ainda mais fria e distante. Ela não chegou a falar claramente, mas eu entendi o que ela estava querendo dizer, sabe? Entendi o recado. Ela estava cogitando se separar. E eu tentava entender o lado dela, porque a situação estava muito difícil para nós. Mas eu não nego que eu me desapontei um pouco com o jeito que ela estava encarando tudo. Eu já estava me sentindo péssimo, um lixo, o pior dos homens, um imprestável. E ela, daquele jeito, só estava me colocando ainda mais para baixo. Olha, eu rezei tanto nessa fase, mas eu rezei tanto, com tanta esperança que as coisas melhorassem, sabe? Foram 15 meses desempregado. 15 meses. E quando eu já não via mais uma saída, tudo começou a se resolver. Graças a Deus. Graças a Deus o dinheiro voltou a entrar. A gente foi colocando bem aos pouquinhos as coisas em ordem, as contas em ordem, e isso fez com que o meu casamento também começasse a melhorar. Sem aquele desespero todo, eu e a Carla voltamos a nos entender. E o que eu posso dizer é que por uns bons anos, a gente viveu em muita harmonia. A gente nunca foi rico, mas até alguns pequenos luxos a gente conseguia se dar de presente, como umas viagens, sabe, uns passeios, viagem até de avião. Conseguimos até comprar um carro. A Carla era uma ótima companheira e eu realmente a amava. Amava desde o primeiro dia, amei durante a nossa pior crise. Eu amava no momento de tranquilidade, no momento fácil, no momento difícil. Eu sabia que eu ia amá-la para sempre. Ela era a mulher que eu tinha escolhido para ser a mãe dos meus filhos. Mas infelizmente a gente nunca conseguiu ter filhos. No começo isso foi um baque pra gente, porque era uma vontade nossa, né? Para construir uma família, para realizar um sonho. Quando a gente soube que ela não poderia engravidar, a gente ficou bem triste. Mas foi outra coisa também que com o tempo a gente conseguiu superar. Se não era uma vontade de Deus, então seríamos só nós, eu e ela, para sempre. Eu até já conseguia visualizar o nosso futuro. Nós dois, bem velhinhos, juntos, numa casinha com uma cerquinha branca, uma vida inteira de amor e cumplicidade. Era o que eu queria. Era o que eu mais sonhava. Mas quando eu completei 45 anos, mais uma vez, a minha vida deu uma volta de 180 graus. Eu estava muito bem nessa fase. Estava tranquilo. Mas Deus tem planos que a gente às vezes não entende, né? E eu acho até que eu não sou ninguém para questionar. Eu não sou evoluído bastante para entender e não me revoltar. 45 anos eu tinha. Só 45 anos quando eu descobri que estava doente. E não era uma doença qualquer. Eu descobri que eu tinha aquela doença horrível que tira a vida de tantas e tantas pessoas. Quando você ouve que você tem câncer, é desesperador. Você sente que o chão abre. Você sente que você está caindo num buraco que não tem fim. Mas não foi só isso. Eu ouvi que o meu caso era muito grave. Muito grave e que já estava num nível avançado. Eu não desejo para ninguém ouvir o que eu ouvi. Para ninguém. Eu e a Carla choramos muito, mas prometemos que teríamos fé até o fim. A gente realmente tinha esperança na minha recuperação. A gente
A gente só não sabia que ia ser tão duro e tão difícil. Cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Eu fiquei muito debilitado, cheguei a perder 25 quilos. A luta estava sendo muito difícil e eu me sentia perdendo aquelas batalhas todas. Tem dia que você até está um pouco melhor, mas na maioria das vezes eu já nem acreditava que ia conseguir superar. Se no começo a Carla esteve do meu lado o tempo todo, aos poucos ela foi se afastando. Eu sabia que era muito duro para ela também. Eu não reclamei quando ela falou que não ia mais me acompanhar na quimioterapia. Era chato mesmo ficar lá tantas horas. Ninguém gosta. Aos poucos ela também deixou de ir nas consultas, nos exames, em tudo. Eu passei a lutar sozinho. E eu nunca me senti tão infeliz. As coisas estavam feias. Eu me sentia fraco, triste, abandonado. Eu me sentia morrendo. Essa que é a verdade. Entrei em depressão e, para piorar, eu estava gastando muito dinheiro com tudo aquilo. Eu me revoltei. Para de me cobrar atenção toda hora, Miguel. Que inferno! Carla, eu tô falando isso porque eu não tô me sentindo bem. Eu tô me sentindo sozinho. Eu não vou conseguir passar por isso se eu não tiver o teu apoio. Eu não vou passar por isso se você não estiver do meu lado, entende? Não jogue essa responsabilidade pra cima de mim, não. Pode parar. Você depende dos médicos, não de mim, Miguel. Eu não aguento mais essa vida, entendeu? Eu não aguento mais você aí chorando toda hora pelos cantos. Eu não aguento mais ter que ficar cuidando o tempo todo de você. Eu não aguento ter que dar conta de tudo aqui sozinha nessa casa. Eu não aguento você passando mal. Eu não aguento mais você vomitando. Olha, sério, é horrível falar isso. Mas essa não é a vida que eu sonhei pra mim. Eu tenho só 44 anos, sabe? Eu não posso perder a minha vida toda assim, vendo você o tempo todo, sabe? Definhando pelos cantos. Eu não mereço isso. Eu não estava acreditando no que eu estava ouvindo. Mas era isso mesmo. Ela estava dizendo que não me aguentava mais porque eu estava doente. Ela estava me dizendo ali que ela queria ir embora. Embora, tocar a vida dela, embora de casa. E ela estava ainda tentando me fazer entender o lado dela, entender que ela, só com 44 anos, não podia desperdiçar a vida dela ao lado de alguém como eu. Na situação que eu estava. Olha, eu vi aquilo, me chocou num nível que eu não consigo nem dizer para você, eu não consigo explicar aqui. Eram quase 15 anos de casamento. E ela estava me deixando daquele jeito. No pior momento da minha vida, na fase mais sombria de todas. A única coisa que eu pensava é: quem era aquela mulher que estava do meu lado? Quem era aquela mulher que dormia do meu lado há tanto tempo? Quem era essa pessoa que eu não conhecia de verdade? O que é que estava acontecendo? Ela estava brincando? Ela estava abalada com a situação? Ela não teve o psicológico para entender que era uma situação difícil? Era real. A Carla pediu o divórcio e me abandonou. Doente. Foi embora, sem o menor remorso. Mas nada como o tempo, né? Eu vou repetir. Nada como o tempo. Hoje, quando eu olho para trás, eu me pergunto como isso pôde ter me chocado tanto. Ela já tinha dado provas de que o casamento para ela não tinha nada de ir na alegria e na tristeza. Para ela, só era aceitável quando estava tudo bem. No menor sinal de problema, ela afrouxava. Eu já tinha vivido isso antes. Eu já sabia que era assim. Eu já sabia e não tinha percebido.
O que eu pude esperar de uma mulher dessas num momento tão delicado como esse? A Carla nunca soube o que é amor de verdade. E, meu Deus do céu, como eu me arrependo de ter ficado tanto tempo sem enxergar de verdade isso. Sem olhar para uma situação que estava ali na minha cara. A gente não enxerga mesmo. A gente fecha os olhos para tanta coisa. Ela foi embora dizendo que não podia desperdiçar a vida dela ao lado de um homem que estava doente como eu. Mas eu é que desperdicei quase 2 décadas ao lado de uma pessoa doente de alma. Eu joguei anos da minha vida no lixo, anos que nunca vão voltar. E eu nem sei se eu vou ter tempo de aproveitar mais alguma coisa, até porque, olha, eu sigo em tratamento, mas eu não sei. Eu não posso dizer se eu vou me recuperar. Até essa minha esperança essa mulher levou. Eu quero voltar a ter fé. Fé em Deus, fé nas pessoas, fé na vida. Mas hoje tá difícil. Tá difícil acreditar em alguém. Tá difícil até acreditar que eu vou melhorar. Mas fica a lição. Olhe bem ao seu lado. As pessoas, no geral. Mas olhe com olhos de ver. Entenda que, às vezes, a situação, ela pode parecer que é normal. Mas é porque a gente não está enxergando. A gente fica cego mesmo. Para muitas coisas. Muitas. Se eu conseguisse, ou se eu tivesse com os olhos atentos e bem abertos, eu teria enxergado tudo isso e minha vida seria diferente, sim. Abre os olhos, viu? Porque a vida te dá milhares de sinais. É só você enxergar.